Era uma vez, Guy Ritchie sonhava em fazer um filme do Rei Arthur e transformar ele numa série de 6 filmes. Sinto dizer que não vai sair do primeiro. É, cara. Não. Sejam bem-vindos, cinéfilos de plantão, a mais um TV Imaginando. Filme da semana, Rei Arthur, A Lenda da Espada, filme que estava aí com a esperança de ser o primeiro de uma franquia. Aqui a gente acompanha o Arthur, é mostrado aqui que ele cresceu num bordel e anos depois, ele já adulto, ele levanta a espada e tio dele, que é o atual rei, quer matá-lo a todo custo para se manter no poder. É uma trama bem clichê, bem tradicional, né? A gente já viu várias vezes, mas você acha que teve alguma coisa diferente nessa versão? Assim, esse é o filme que o Guy Ritchie estava tentando fazer há um tempo já. Só que ele parece que ele, sabe, ele já veio meio que fazendo tanto o que ele sabe fazer, o que ele gosta de fazer, e quando chegou aqui parece que é só a mesma coisa, sei lá. O Guy Ritchie, ele tem um estilo próprio, assim, é uma coisa, visualmente falando, aquela edição estilizada, com bastante efeitos, câmera acelerada e lenta. É uma coisa que eu até curto quando é bem utilizada. Pra mim, um dos melhores casos dele é, como eu falei, os filmes que eu gosto mais, que é o Snatch e o Sherlock. Aqui, no entanto, ele derrapa, mas a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Vamos começar falando dos pontos positivos. Não, eu acho assim que ele não errou no elenco, assim. Eu acho que o elenco é bem resolvido. Tirando uma atriz, que eu acho que talvez seja uma questão de direção de atores, assim. Eu acho que não guiaram ela bem, mas pra mim resolveram bem. Quem? Foi a Maga. Ah, sim. Elenco. O Charlie Hunnam brigou pelo papel, literalmente. Era um personagem que ele gostava muito desde que era pequeno. E assim, você vê a dedicação do cara, começando pelo físico, porque ele sempre foi forte, mas minha Nossa Senhora, o cara tá completamente rasgado nesse filme. Ele se dedica nas cenas de ação, quando tem, mas vamos continuar depois. Eu só acho que ele precisava ser um pouquinho mais carismático pela forma que o papel foi escrito. Mas ele não se saiu mal, ele conseguiu fazer bem o papel do real. Assim, no caso, pra mim, ele é o único cara bem resolvido. Eu não tive problema com os momentos de alívio cômico, assim, pra mim ele resolveu bem. E a animação também, quando dá pra ver, né? Vamos lá. Outro ponto positivo pra mim é o Jude Law, que é o vilão, o Vortigern. Eu gostei do Jude Law, você vê que ele tá dedicado no papel. Eu queria que o filme tivesse... que o roteiro tivesse explicado melhor as motivações dele. Eu achei uma coisa muito rala, muito forçada e clichê. Porque talvez o lance é que, assim, ele é mau. Ele é evil, cara. Nesse filme ele é vilão mesmo, assim. Mas quando chega, talvez, na parte de você dizer assim, ter uma justificativa, ele tem uma consequência com a vilania dele, eles não conseguem resolver essa parte. Outro ponto positivo pra mim é a trilha sonora, que é o do Daniel Pemberton, que é a segunda parceria seguida dele com o Guy Ritchie. Ele fez a trilha de Agente da Uncle, que eu gostei muito. E aqui, às vezes, a trilha acaba se sobressaindo mais do que o filme em si. Em uma determinadas cenas, a música chama mais atenção. Não, eu achei assim que a trilha sonora, ela não parece, ao meu ver, ela não parece extensa. Sabe assim, pra você diferenciar certas coisas que tem no filme. E ela realmente, ela acaba sendo mais alta do que outros sons que você poderia estar ouvindo naquele momento. Então acho que tem um problema. E também assim, músicas tocam no filme, músicas mesmo. Eu não tenho problema com isso quando é bem utilizado. Eu acho que o filme ele tenta fazer uma pegada... ele quer ser o medieval contemporâneo. Tipo, você vê pelas próprias vestimentas do Arthur, que é uma coisa bem mais moderna pra época. E quando usa a música, a gente já viu vários filmes desse tipo que, assim, vários filmes de época que usam músicas modernas e dá certo. Esse foi... Bom, agora nós vamos para os pontos negativos e vamos trabalhar muito nessa parte. Vai lá, Gil, tá contigo. Não, pois é, cara, assim, eu não tive problema nenhum com o elenco, assim, como eu falei, mas, cara,
sabe, tirando o protagonista, que é o Charlie Hunnam, e o vilão, que é o Jude Law, os outros personagens não tem nenhuma dimensão, cara. Aqui você tem o Jaime Hudson, que mais uma vez, esse ator, que ele é um puto ator, cara. Só que de novo ele tá sendo subaproveitado aqui, ele mal tem uma dimensão. Que eu acho que é um problema desse filme, assim, as motivações, cara. As motivações elas são muito rasas, assim, não tem meio que um payoff no final. Não. Esse é o ponto em que o filme realmente ele erra bastante, porque chega um determinado momento em que não tem história. Assim, a história é bem simples, como eu falei na sinopse no início, assim, mas assim, tem momentos em que o filme para. Assim, um problema sério. Ele, além de ter uma história rala, ele explica a história demais. Assim, o Guy Ritchie, ele tem esse lance de dar o estilo dele, né? Principalmente na edição, quando ele constrói certos momentos do filme de uma forma não linear. Só que existe uma diferença entre não ser linear e você parar pra estar explicando o filme, transformar aquilo num momento de superexposição, o que é muito ruim. Agora, eu acho que o outro lance, assim, foi um problema que me incomodou muito com relação às motivações, é que, por exemplo, aqui você tem, o cara é um rei, e ele é um rei para muitas pessoas, né? E aí tem um momento no filme que o rei Arthur, sabe, ele vai ter essa queda, ele não quer ser o rei, e aí ele pega a espada e eu vou ser rei, e você pensa assim, caramba, a motivação dele é pelo povo, né? Vou salvar as pessoas, né? Aí não, sequestraram fulano de tal. Sabe, aí, cara, qual é a motivação do filme? Essa forma genérica, ou o que representa o personagem? Bom, voltando àquela parte que você falou dele botar o estilo dele nas coisas. Eu não tenho esse problema quando é bem feito. O problema aqui, pra mim, é que o Guy Ritchie pesou muito a mão. É tipo, a cada 3 cenas a gente tem um momento não linear, ou com essa edição acelerada. E é muito estranho aos olhos, porque não é uma coisa tradicional para um filme que se passa nessa época. E quando você pesa demais a mão nisso, a edição acaba chamando mais atenção do que a história. 2 ocasiões para mim só esse efeito funcionou. Esse efeito realmente tornou a história mais interessante. Mas nos demais, foi só o Guy Ritchie querendo mostrar o estilo dele. E não casou tão bem. Pois é, eu acho que isso tem muito a ver com um problema, talvez, assim, mais pensando pra fora do filme, que ele tá enchendo linguiça. Eu acho que esse filme aqui, já que ele quer fazer uma trilogia, tem uma história que talvez ele quisesse fazer 6 filmes, mas vamos pela trilogia. Esse filme, ele é desnecessariamente épico, cara. Ele não precisava ser tão grande assim, ser um filme tão longo, ou que tivesse tanto investimento, tantas coisas assim. Quando chega um cara gigante com a caveira, isso tem um trailer bem rapidamente, né? Um cara meio que tá pegando fogo. Sabe, assim, começa a ter coisas que não querem dizer nada. E muitas vezes é isso, o estilo dele não quer dizer nada, não tá agregando nada. Não, assim, o filme, ele tenta acrescentar novos elementos à história que a gente já conhece. Sim, a gente tem tradicionalmente o Merlin, a figura do Merlin como, assim, pra trazer a magia à história. Mas aqui ela é muito mais explorada. Em alguns pontos, eu acho que o elemento da magia funciona bem. Mais uma vez, o problema é quando ele exagera. Por exemplo, o negócio da espada. A espada aqui é tratada de uma forma diferente. Não só o Arthur é o único que consegue tirar ela da pedra, mas ele também, quando ele quando ele segura ela com as 2 mãos, ele praticamente vira um super-herói. É como se você pegasse um jogador de videogame profissional pra jogar no level easy. Não, mas assim, cara, faça direito, porque a primeira cena em que ele é o Rei Arthur com a espada, você não enxerga nada. Não dá pra ver nada, cara. E assim, ele aborda essas cenas de duas formas. É literalmente uma tempestade de efeitos ali, que você mal vê o que tá acontecendo, e depois ele faz uns truques que eu achei até legais se a computação gráfica estivesse 100%. Assim, a intenção foi boa, mas a execução ficou mais ou menos. Vamos lá, outro ponto, assim, que é a questão do não linear prejudicou um pouco. A gente tem um prólogo que mostra o pai do Arthur, que é interessante. Eu acho que na hora que você tá vendo, ele é massa, ele é foda.
O problema é que como ele tem essa estrutura não linear, a gente é constantemente lembrado do que a gente viu no início do filme. Então, assim, tem momentos nesse filme que parecem que ou eles podiam ter sido tirados, assim, o prólogo é legal, mas da forma que ele tá sendo usado, ele nem precisava estar ali. E cenas que parece que não precisavam existir, tipo, tem todo um negócio da ilha, que eu acho que parecia que era algo planejado para ser bem maior. Aí não deu tempo, mas eu não quero tirar isso, então condensou em tipo 2 minutos de filme que pareceram jogados ali de qualquer forma. Não, eu acho que é um momento em que é realmente fantasioso, né, esse momento aí. Talvez seja uma coisa que fosse melhor explorada nos outros filmes que ele quis introduzir aqui, mas realmente ficou muito curto, enquanto que esse lance do prólogo é repetido, né? Uhum. Vamos lá, Gil. Qual a tua nota? Eu vou dar 6, cara. Eu vou dar 6 porque eu acho que eu não tive problema nenhum com o filme até a metade do filme. Eu acho que, ao meu ver, todos os problemas começaram a aparecer depois da ilha, assim. Geralmente, às vezes, eu me incomodo já no começo, mas pra mim, tudo que o Guy Ritchie estava fazendo começou a me incomodar a partir do meio do filme, assim. Bom, a minha nota não vai ser tão boa, eu vou dar um 5. Eu tive problema, eu gosto do estilo do Guy Ritchie, mas ele pesou demais a mão. A história é muito simples, né? Eu acho que em alguns momentos parece que ele até tá esticando, enchendo muito a linguiça. E ele pra esticar, o filme para o tempo todo pra ficar se explicando. E assim, o elenco não está mal, mas não tem nenhuma performance que seja realmente de destaque. E o Charlie Hunnam, ele conseguiria mais se ele tivesse um pouquinho de timing cômico, né? Que o personagem pedia. Mas assim, é ok. Assim, eu não acho que a crítica mundial tá destroçando o filme, ele já tá bombando nas bilheterias americanas. Não vejo uma trilogia sendo feita, sinto muito aí. Mas, assim, eu não acho que vale a ida ao cinema. Se você quiser ver, eu acho que eu esperaria chegar em casa. Tá chegando Piratas, tá chegando Mulher Maravilha. Então, assim, eu aguardaria. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e de se inscrever no canal para continuar nos acompanhando. Deixe aqui nos comentários o que você achou de Rei Arthur, a Lenda da Espada, se você já teve a chance. Não se esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais e, é claro, cinemaginando.com para mais notícias, matérias e curiosidades da sétima arte. Tchau, tchau!